Revista Agrícola hoje aqui presente na cidade de Londrina. Nós estamos aqui na segunda reunião de tecnologia para produção da segunda safra. Ao meu lado está o coordenador da FGV Agro, o Guilherme Bastos Filhos. Ele também é ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, e a gente vai falar um pouquinho com ele sobre o que ele apresentou nesse grande evento. Guilherme, obrigado pela sua atenção, falar conosco, né? Prazer falar com você. Um dos temas que você abordou é a questão da sustentabilidade de uma forma global. Eu queria que você fizesse uma explanação, como que você vê a realidade hoje da produção brasileira, de uma maneira em geral, quando o assunto é sustentabilidade. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, prazer falar aqui com vocês. Então, o Brasil, de fato, e a gente sabe, a gente vive, a gente olha no campo, né, é uma potência que a gente chama agroambiental, sem dúvida, né? O que eu falo muitas vezes é que é difícil da gente realmente comunicar, porque muitas vezes faltam as informações necessárias para fazer isso. Então, é o que eu digo, faltam as estatísticas oficiais, né, de plantio direto, de adoção de sistema de plantio direto, da adoção da fixação biológica de nitrogênio, né? Então, isso que muitas vezes deixa a gente com essa falha na comunicação e que aí, claro que os nossos concorrentes, né, utilizam disso para fazer o que a gente viu recentemente, falando que nós descuidamos, que nós não temos cuidados sanitários e tudo mais. Mas, enfim, nós sabemos disso porque vivemos e presenciamos toda essa transformação, né, do setor. Aí, como eu mostrei, né, a gente está galgando 100 milhões de toneladas de acréscimo, né, esses períodos estão ficando mais curtos. Alcançamos aí nos últimos 8 anos 100 milhões de toneladas, atingindo 320 milhões de toneladas, né? Então mostra realmente como a gente tem tido essa habilidade, né, de ganhar produtividade, ter esse salto de produtividade, utilizando, claro, você expande, mas você expande sobre a área que já estava antropizada, né? Muita parte dali sobre pastagens, né? Você está tendo também uma grande transformação na produtividade da pecuária. Então, nós temos um sistema em transformação, mas eu diria, nós sabemos que ele tem a sua sustentabilidade, a gente precisa mostrando dados e dados oficiais para fazer nosso cartão para a COP30, inclusive. Guilherme, quando você fala, você citava ali, né, em 500 anos nós chegamos em 100 milhões, né? Demoramos aí cerca de 14 anos para praticamente dobrar, de 500 anos em apenas 14 anos. E depois, em 8 anos, conseguimos chegar a 320 milhões, o que é 120 milhões a mais. Nesse processo de crescimento com a utilidade das novas tecnologias, né, o céu é o limite, vamos dizer assim. E aí, quando você fala de uma expansão grande, um dos grandes desafios, gostaria que você pudesse fazer a sua explanação, que é a questão de armazenagem do Brasil, que ainda existe aí um déficit muito grande com relação a isso. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua visão nesse crescimento grande que nós estamos tendo e, ao mesmo tempo, também essa preocupação com o armazenamento. Bom, esse é um ponto importante, a questão do armazenamento. Eu diria que, muitas vezes, o único ponto que eu trago sempre é esse tamanho, quando fazem essa diferença da produção total de grãos com a capacidade estática, ela dá uma figura muito mais problemática, né, muito maior do que ela de fato é, porque é o que eu sempre falo, você tem um espaçamento, né, no período de colheita que começa de janeiro e vai terminar em setembro da boa parte dos grãos, né? Então a necessidade de armazenamento ela não chega a ser uma diferença simplesmente da capacidade estática pela produção que você tem no ano inteiro. Então ela tem que ser contrabalançada, mas a gente tem esses problemas, eles são sérios, eles precisam ser melhor mapeados para ali você ter inclusive uma orientação das políticas públicas que devem atender e atingir aquelas localidades. Hoje, infelizmente, pelo Plano Safra, né, a gente não consegue fazer esse direcionamento. O dinheiro, o recurso está ali disposto, mas você não tem como direcionar para alguma região em específico, infelizmente. Guilherme, para a gente poder encerrar, outro assunto que eu queria conversar com você sobre as questões climáticas, né? São situações adversas que muitas vezes fogem, né, da alçada do produtor em poder controlar essa questão. Você citou na sua palestra aí algumas expectativas 2030, 2040 e 2050. Como que vocês conseguem avaliar e ver a precisão dessas questões quando o assunto é clima e que muitas vezes essa previsão acaba não se confirmando?
A questão a gente tem que tirar aquilo que é previsão aí de curto, médio prazo e aquilo de longo. A gente está falando de modelos, né, e esses modelos eles estão sujeitos a diversas oscilações, não só no ar, temperatura de oceano, enfim, tem N coisas, mas para isso servem os modelos. A gente está na condução de um estudo que é exatamente para fazer essa avaliação do impacto das mudanças sobre a produção de diversas culturas, começando pelo milho segunda safra. Então, esse é um estudo que ele vai acontecer em todos os municípios produtores de milho segunda safra, né, onde faz exatamente isso. Primeiro, uma caracterização da dinâmica da expansão do milho segunda safra, depois olha a questão do padrão de chuva, de temperatura que está registrado por esses municípios, para depois exatamente começar a trabalhar na expectativa de como é que vai ficar a dinâmica do balanço hídrico para frente. Então, a partir de quando esse estudo estiver devidamente mapeado para todos os municípios, a gente vai conseguir identificar para onde, né, que tem mais chances do milho segunda safra não continuar perseverando, né, por uma questão de falta de chuva, e onde talvez ele tenha mais chances. Não implicando, eu acho que é muito importante dizer, que isso daqui é apenas uma simulação, né, que vai te nortear, né, para as estratégias do produtor, né, do que ele tem que olhar para frente. Então, como a gente diz, de repente, se a janela do milho encurtar muito, talvez você tenha que optar, e havendo mercado, a ter que usar, talvez plantar mais milho primeira safra, tirando um pouco de área. Então, vai ser uma decisão que para frente o produtor vai ter que considerar. Claro que depende de mercado, o mercado também vai sinalizar isso, mas é para onde a gente precisa olhar e mirar. E a gente percebe que o milho safrinha se tornou uma segunda safra e também está se tornando aí, né, uma safrona, né, Guilherme? Uma safrona, e aí o pessoal fala, a importância dele já está aí, previsões de 130 milhões de toneladas para essa próxima safra, contra a soja aí de 160, 167. Então, a gente vê como que o milho, ele realmente avançou, ele está muito bem sedimentado pelas exportações. O etanol de milho também está gerando uma dinâmica muito importante, principalmente no Centro-Oeste, mas que agora começa a se espalhar para as outras regiões do país. Então é isso, ele tem realmente como consolidar, e é a cultura que mais tem apresentado sucessivos aumentos aí de produtividade. A gente sabe que tem espaço ainda para aumentar. Obrigado pela sua atenção, Guilherme, sucesso pelo seu trabalho. Você ouviu, né? O Guilherme batendo um papo conosco aqui. É a Revista Agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo.